Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando o Esporte Cidade e a partir de agora estaremos aqui destacando para você o Rio Preto Esporte Clube, que joga contra a equipe do Água Santa, e o técnico Luiz Carlos Ferreira tenta mudar a equipe para vencer fora de casa a equipe do Água Santa. O São Paulo ontem empatou em 0-0 contra a equipe da equipe do Defense, né? Ah, mas que coisa, hein? É um timinho, né, que acabou então empatando com a equipe do São Paulo. Esse time aí é difícil falar até o nome dele, viu? É Defense. O São Paulo empatou 0-0. O Corinthians passou pela equipe da Universidade do Chile. E o futebol feminino do Rio Preto Esporte Clube joga hoje, às 15h30, reeditando aquela final do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo. A Copa Interbairros do João Paulo II tem sequência nesse final de semana com muitos jogos, e jogos bons. Também que teremos jogos no Campeonato do Laranjeiras, onde as equipes Masters estarão se enfrentando e, portanto, lá só jogam jogadores com mais de 40 anos. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui no seu Esporte Cidade. E nós voltamos. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Silva e Silva Materiais para Construção. Referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção. Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, voltando com o seu Esporte Cidade, lembrando que nesse final de semana nós teremos as semifinais desse campeonato da Copa Masters, né, de futebol
que acontece lá no campo do Laranjeiras, né? Com o apoio aí do Mazinho, lá da Ótica Diniz, do Marinho das Bombas e também quem tem a organização do nosso amigo Largura. O Grêmio Eldorado joga contra o Chape Udinese e o Fronteira pegando a equipe do Gai Center. Portanto, são equipes que estão participando e estamos vendo que tem uma equipe de fora, que é a equipe de Fronteira Minas Gerais, jogando com seus jogadores acima de 40 anos. Deparei lá, Oscar, com o Neto, que já jogou pela equipe do São Pedro, com o Rildo, com o Rito e muitos outros jogadores que participaram por lá, né? Que estão participando por lá e que jogaram em equipes do nosso futebol amador de Rio Preto. Então, quer dizer, muitos que já participaram dentro do nosso esporte profissional estão jogando esse campeonato que tem um grande público todos os domingos lá no campo do Laranjeiras, viu, Oscar? Edinho, acompanhei alguns campeonatos lá, já há uns 2 anos atrás. Eles sempre fazem, né, ali no campo do Laranjeiras, esse campeonato, inclusive atrai um público muito bom, Edinho. É lamentável que o campo lá não esteja dentro das condições daquilo que eles merecem. Simplesmente por quê? Porque a gente sabe que são ex-jogadores profissionais, Edinho. Inclusive o Tadeu, né? Tadeu também sempre jogando lá e a gente tem, assim, muitos amigos. O Rui, o grande Rui, Robertinho. Então, o Rui até pouco tempo ainda estava em atividade no futebol amador. De vez em quando ele joga algumas partidas. Mas esse campeonato aí de Master, Edinho, ele é muito procurado. Por quê? Porque eles não têm espaço. Hoje, para você acompanhar jogadores que estão jogando futebol amador, que está bem competitivo, uma molecada que corre muito, então é lógico que alguns, né? Você vê o caso aí, nós falamos dos Sugos e do Rincon. São jogadores ainda que estão num nível ainda mais sofre com a garotada. Agora o pessoal aí que está disputando esse Master, é de parabéns. Eles fazem um campeonato bem competitivo, né? E sempre está participando algumas empresas, Edinho, e alguns clubes de fora. Mas é de alto nível. Quem gosta de ver um bom futebol tem que realmente ir lá e apreciar, porque eles têm sempre alguma coisa para mostrar. E outra, são jogadores que fizeram muito sucesso no futebol amador, né? Foram ídolos em seus clubes. Então está de parabéns aí a iniciativa aí do Largura em fazer esse campeonato. Bom, se de um lado temos aí um bom público lá no campo do Laranjeiras, por outros lados aí do Amador, a gente está notando que os campos estão vazios, cada vez mais vazios, os campos de futebol em Rio Preto. Bom, Oscar, e a rodada desse final de semana? Tem alguma promessa aí? Tem algum jogo que promete para esse final de semana no Campeonato Interbairros do João Paulo II? Tem sim, Edinho. Nós vamos ter nesse final de semana, Edinho, 14 jogos. Serão 4 jogos no sábado e 10 jogos no domingo. Eu tive fazendo uma análise aqui em relação aos jogos de sábado. Poucos clubes a gente conhece, eu pelo menos conheço. Alguns estão estreando, são novos aí na competição, mas eu tenho aqui o Rio Pretinho, o Maquininha, o Silva Serve, Real CQC e o Jardim Sônia, que foi a grande surpresa aí derrotando o Silva Serve, inclusive na sua estreia, um jogo que o Silva Serve vencia por 2-0 e acabou cedendo aí a virada. E agora o Silva Serve joga contra o Real CQC. É jogo de vida ou morte, Edinho, pro Daniel lá do mercado. Por quê? Porque montou uma grande equipe, fez aí alguns investimentos e sabe muito bem que pode ir por água abaixo. Por quê? Porque vai enfrentar o Real CQC, que precisa de vitória. A gente sabe que o campeonato é disputado assim, os dois que foram derrotados na última rodada é que se enfrentam. Então, aqui decide quem segue em frente. E o Jardim Sônia, né, que é o Tião que comanda, que é uma equipe que está na condição de vencer aí o Ajax, que também é um time novo, e provavelmente se vencer já tem vaga garantida na segunda fase. Agora, no domingo teremos bons jogos. A gente pode considerar que nós temos o Mistura, né, jogando contra o Real Madruga, a Portuguesa enfrentando o Santo Antônio, que também deve ser um jogão de bola, JP enfrentando a Ponte Preta, e alguns desses clubes, como é o caso do JP, a Portuguesa, o Esporte Clube Santo Antônio, o próprio Mistura, que venceu seu primeiro jogo. Então, são clubes que têm condições de carimbar a vaga para a segunda fase. Lamentavelmente, o Juventude do Cabelo, que perdeu 2 jogos, também aqui eu acho que a situação dele está bastante complicada. E os outros, Edinho, dependem aí de vencer para seguir em frente. O campeonato aí Interbairros do João Paulo II, Edinho,
ele está indo muito devagar, justamente por quê? Por questões de campo, né? Por questões de profissionais, para poder trabalhar. Então, o que vai jogar essa semana são os grupos do 7 ao 12. Então, jogou a semana passada do 1 ao 6, agora do 7 ao 12, para todos eles completar a segunda rodada, e que é justamente que vai definir alguns clubes que realmente dão adeus à competição, como também alguns que vão praticamente classificar e jogar uma terceira rodada com uma certa tranquilidade. Bom, torcemos para que tenhamos bons jogos nesse final de semana na Copa Interbairros do João Paulo II. Bem, Oscar, daqui a pouco nós teremos aí o futebol feminino entrando em campo contra a equipe do Flamengo. Flamengo jogando aqui em Rio Preto, e nós tivemos aí a final entre Flamengo e a equipe do futebol feminino do Rio Preto, e o Rio Preto acabou perdendo essa final em casa. Mas e agora tem esse jogo aí, a equipe vive um bom momento, são 5 partidas que acabou vencendo todas as 5, e portanto está aí, né, o time do Rio Preto participando dessa competição e indo bem no Campeonato Brasileiro. Então, a partir das 15h30 tem Rio Preto e Flamengo jogando lá no Rio Pretão. Esse é um clássico, Edinho. É um dos jogos, talvez, vamos considerar um dos mais difíceis para o Rio Preto. E por casualidade, né, por infelicidade, ele não vai ter a Darlene, que foi convocada para a seleção brasileira, para esse amistoso. Então, eu acho que o time vai perder um pouquinho do seu potencial no meio-campo. O Chicão deve estar pensando nisso, o que é que vai fazer. Mas, de contrapartida, ele tem a Milene. A Milene, que é uma jogadora que é uma das goleadoras também do Rio Preto, que esteve afastada aí por contusão. Então, quer dizer, é um time mudado, Edinho, mas é um time extremamente encorpado. A gente tem algumas jogadoras que já são tradicionais nesse grupo, como é a Jéssica e a Suzana, e a Milene voltando. Eu acredito, Edinho, que o Rio Preto vai fazer um grande jogo. E o momento é o momento do Rio Preto, pelas suas vitórias. Você imagina como que está o astral dessas meninas. Então, o Flamengo, com todo o potencial que tem, a gente sabe disso, mas está jogando aqui na casa do Rio Preto, e o seguinte, ele vai ter que respeitar. Então, eu acho que o Rio Preto tem grande chance aí, mesmo porque, que nem eu estou te falando para você, vem numa ascensão muito boa, e provavelmente o Rio Preto pode conseguir um resultado positivo. Bom, e falando no Rio Preto, o técnico Luiz Carlos Ferreira trabalhando essa equipe do Rio Preto para tentar vencer pelo menos um jogo fora, né, contra a equipe do Água Santa, é o vice-líder da competição, o bicho aumentado aí em R$20 mil para os 2 jogos com o Rio Preto jogando contra a equipe do Água Santa e também contra a equipe da Votuporanguense, e portanto então, né, essa injeção de ânimo vem para os jogadores da equipe do Rio Preto que jogaram um bom futebol contra a equipe da Portuguesa, mas faltou aí um pouco mais de conclusão, né, faltou um pouco mais de acertar o pé, jogadores da equipe do Rio Preto Esporte Clube, não digo sorte não, porque o Rio Preto teve aí a sua chance, né, de fazer gols, cabeceando bola na trave, tendo 2 oportunidades com o jogador Obina, quando estava 0-0, ele perdeu um gol cara a cara, e depois o próprio, né, o João Henrique, acabou perdendo para a equipe do Rio Preto. Então vimos aí uma evolução nesse time no Rio Preto com a chegada do técnico Luiz Carlos Ferreira, principalmente nesse jogo contra a equipe da Portuguesa. Tomara que isso aconteça contra o Água Santa. Inclusive, estive conversando aí com alguns riopretenses, eles estavam dizendo para a gente que até um empate seria bom contra a equipe do Água Santa. Olha, Dinho, pode ser bom, mas não resolve o problema. O Rio Preto vai precisar praticamente de 2 vitórias, né, para poder... O Preto precisa de muito mais do que 2 vitórias. Exatamente. Precisa de 3 vitórias. Exatamente, precisa de 3 vitórias. Então vamos considerar, ficou mais difícil ainda. Você conseguiu fazer ficar mais difícil. 3 vitórias é complicado. Mas é o seguinte, na vida da gente, Edinho, tanto no futebol como na vida no cotidiano, é cheio de desafios. Quando você encontrar facilidade é muito fácil, né? Faca quente na manteiga, facilidade a gente está cansado de ver. Tem uma música do Gini Gênero, Oscar, que fala assim, ó, com dinheiro é mole, quero ver é duro. Exatamente. Então o Rio Preto tem desafios pela frente. E esse desafio não é fácil. A gente sabe que vai enfrentar o vice-líder, então o que a gente tem que pensar? Tem que pensar que só a vitória interessa. Essa vitória, Edinho, é que talvez vai dar um alento, né, para esse desespero que o grupo do Rio Preto está passando. Tá certo, então, né? O nosso diretor Adolfo está dizendo que tem um intervalo. Nós vamos falar no intervalo e voltamos já, trazendo muito mais notícias, falando aí da vitória do Corinthians contra a Universidade Católica do Chile e também o São Paulo empatando com o Defensa e Justiça.
0-0. Que coisa, hein? Voltamos em um instante. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Silva e Silva Materiais para Construção. Referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção. Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, voltando com o seu Esporte Cidade, ontem nós tivemos a Copa Sul-Americana e o Corinthians jogou contra a Universidade do Chile, jogando no Itaquerão. O Corinthians acabou vencendo por 2-0 e, portanto, então teve uma boa vitória. Se pudesse fazer um placar melhor, porque o segundo jogo é lá no Chile. Então tá aí, né, alguns lances do Corinthians jogando no Itaquerão e ganhando por 2-0. É a primeira vitória internacional aí do técnico da equipe do Corinthians, o Fábio Carilli. Pois é, Dinho, era a preocupação de todos em relação a esse jogo. Mas quem viu, o Corinthians jogou muito bem, embora foi um jogo atípico, né? Um jogo bastante movimentado, com oportunidade para os dois lados. Mas o Corinthians foi melhor, impôs, né? Se impôs dentro da sua casa, que é isso que tem que ter, né? Você se impor. E o Gabriel foi muito feliz num chute de fora da área, onde o goleiro rebateu, bateu na trave e voltou para que o Corinthians abrisse o placar e desse um pouquinho mais de confiança. Aí o grupo cresceu, né? De repente o time foi para cima e conseguiu fazer 2-0. Mas o time do Universidade foi um time perigoso. O Cássio fez algumas defesas que evitou realmente o empate. Trabalhou muito bem a defesa do Corinthians lá. Você viu o lance bonito, ó? Bate-rebate, né? Exatamente. O Rodriguinho acabou cutucando. Um chutaço de fora da área.
Agora, o Corinthians construiu uma vantagem, Edinho, muito importante, porque jogar lá no Chile, ele vai sofrer muita pressão para que esse resultado, né, seja invertido. Mas o treinador do Corinthians, eu gosto muito dele, Edinho, um cara muito humilde, sabe aquilo que quer, ele prepara o time de acordo com o seu adversário, e eu acho que é o seguinte, é um cara assim, que eu acho que vai ter sucesso aí nesse grupo do Corinthians, viu? Mesmo porque você vê que ele é assim, uma pessoa assim, muito paciente, né? A gente vê que ele sabe... Ele sente o momento do jogo, né? Ontem o Corinthians dominando do jogo, ele quis mais atacantes na equipe do Corinthians, né? Exatamente. Portanto, então ele partiu em cima, queria mais o terceiro gol para estar jogando com folga no Chile, né? Porque você sabe como é que é. Jogar fora, no Chile, no Paraguai, é a pressão vai ser difícil, total. Vai né? ser uma pressão muito grande. E ele vai saber como jogar lá, gente. Eu acho que o Corinthians vai jogar lá também bem fechado, explorando contra-ataque, porque é assim que você tem que fazer. Um belo gol do Jadson, né? Golaço. Chuta bem de fora da área, né, Edinho? O Jadson sempre foi um jogador assim de chutar bem de fora da área. Mas foi boa, uma boa partida, isso dá tranquilidade pro time, né? Coisas que a gente sabe. Se tivesse jogado fora de casa, o resultado seria até mais interessante. 2-0 fora de casa. Foi dentro de casa, fez o seu papel. Agora é o seguinte, agora se preparar bem, porque a Universidade vai com tudo para cima e o Corinthians vai ter que trabalhar muito mais o seu setor defensivo, mas também tem aquela coisa, né? O Universidade vai ficar aberto, Edinho, vai se expor um pouco mais na sua defesa. E a chance aí dos atacantes do Corinthians, que são rápidos, fazer gols. E aí se fizer gols lá, já sabe que a chance de classificação é muito melhor. Bom, e o Corinthians ainda tem que pensar, né, no Botafogo nesse final de semana. Portanto, ele empatou em 0-0 contra a equipe do Botafogo. O Corinthians e Santos são as equipes aí que tem que pensar bem, porque o Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 3-1, o time do Santos perdeu para a Ponte por 1-0. O São Paulo também está tranquilo, porque ganhou da equipe do Linense e com certeza vai também, né, em cima da equipe do Linense e vai para a classificação. Então o Corinthians empatou em 0-0 contra a equipe do Botafogo, é um jogo difícil para a equipe do Corinthians. E o São Paulo jogou lá na Argentina, pegou o Defensa e Justiça, né, e empatou em 0-0. Você viu esse jogo aí, Oscar? Eu vi um pouco desse jogo sim, Edinho, eu vi, e é o seguinte, poxa, mas Defensa e Justiça, o São Paulo não conseguiu ganhar desse time. Esse time não ganha de ninguém lá na Argentina, Edinho. Olha o 26º colocado lá no Campeonato Argentino, né? Tem 30 equipes. Bom, o São Paulo é o seguinte, conseguiu arrumar a sua defesa e não tomar mais gol, mas também desarrumou o ataque. O ataque também não faz gol, porque não fazer gol nesse time, o Adolfo fica doido, é isso, São Paulino, o Adolfo fica louco. Ele não gosta nem que fale no nome do time Defensa e Justiça. Mas foi justiça, o jogo foi justiça, 0-0 foi justiça, Adolfo. Bom, tá aí então, né, o São Paulo empatando em 0-0 contra a equipe do Defensa e Justiça, e o pessoal esperava um resultado melhor, né, da equipe do São Paulo. Mas o jogo foi fora, o jogo foi na Argentina, e com certeza aqui no Morumbi o Rogério Ceni deve, então, né, com a equipe do São Paulo, passar, né, pela Defensa e Justiça e seguir na competição sul-americana. Legal, Oscar, ficamos por aqui, um abraço e até amanhã. Nós estaremos aqui trazendo as novidades do esporte amador, do esporte profissional, falando do resultado da equipe do Rio Preto, que joga hoje no futebol feminino, e trazendo as novidades no final de semana. Com certeza, Edinho. Um abraço a todos, pessoal que esteve acompanhando o Esporte Cidade. Legal, gente. Ficamos por aqui. Lembrando que o nosso reprise é às 19h30. A gente volta a falar mais de esportes amanhã, a partir da 12h30, aqui na sua TV da cidade, sua TV Rio Preto. E, portanto, então, vamos aí, né, trazendo as novidades do esporte para você amanhã, ao vivo, ao 12h30. Um abraço, gente, e até lá.